Ei, já se inscreveu no canal da Assembleia de Deus Ministério de Perus no YouTube? Se não fez isso, aproveite e faça isso agora mesmo. Caso já seja nosso seguidor, verifique se o sininho está ativado para receber notificações todas as vezes que for publicado um vídeo novo ou estiver acontecendo uma transmissão ao vivo. Deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo que assistir. Use as redes sociais para que todos saibam que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve vai voltar. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham aqui pela TV AD Perus. Nosso programa tutorial de menina toda segunda-feira às 22 horas da noite para abençoar a sua noite, já abençoando toda a sua semana. Boa noite, parceira. Boa noite, tudo bem? Eu tô bem, e você? Muito bem, graças a Deus. Glória a Deus, também tô muito bem. Só tô meio incomodada porque parece que cada vez que eu apareço nessa câmera eu tô mais gorda. Aí isso me incomoda um pouquinho. Mas eu tô muito bem. Nessa noite nós temos uma temática muito importante. Temos algo muito especial da parte de Deus para sua vida. E queremos muito que você continue aí ligadinho com a gente. Nós vamos te dar oportunidade para você compartilhar. Vamos te dar oportunidade para você chamar toda a sua família para assistir o nosso programa hoje. Nós vamos falar sobre algo que é necessário na vida do cristão, que não pode faltar. E o que é? A oração. A oração. Jéssica, mas a gente já não falou de oração aqui no programa? Claro que já. Mas nosso programa, Assembleia de Deus do Ministério de Perus, Tutorial de Menina, nós temos a prioridade de sempre alcançar a sua vida de uma forma especial. E nós priorizamos palavra e oração. O nosso ministério tem essa prioridade. É algo que nós defendemos sempre. A vida do cristão ela é baseada na palavra e na oração. E hoje você não pode perder. Nós temos uma convidada especial que vai ministrar a palavra do Senhor hoje. Nós temos visto que Deus tem feito grandes coisas por intermédio das ministrações feitas aqui. Já temos testemunho de cura, já tivemos testemunhos de pessoas que foram alcançadas pela palavra semana passada. E hoje não vai ser diferente. Crê nisso? Creio. Amém. Foi muito bom, né? Deus falou até com a gente, né? Sim. E o que é mais interessante, que acaba o programa, Deus continua falando com a gente aqui, né? É cada puxão de orelha que vocês nem têm ideia, viu? Mas eu quero te pedir para que você participe do nosso programa. Nós vamos ter o nosso período de oração no final. Então, coloca o seu pedido de oração. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre orar, né? Então, nós queremos te convidar a orar conosco. A sua presença é muito importante. Então, já coloca aí no grupo das irmãs da sua igreja, já coloca no grupo da família e vem ser abençoado por Deus. Nós vamos para um rápido intervalo, só para dar o tempinho para você compartilhar, comentar e a gente já volta. Pronta, estamos te esperando pra te encontrar.
Voltamos! Eu espero que nesse intervalo você tenha compartilhado a nossa live, porque para nós, a sua presença no nosso programa é essencial. Hoje nós vamos falar sobre oração. Nós vamos ter um período da ministração da palavra do Senhor, mas é daqui a pouquinho. Antes disso, a gente quer conversar com você um pouquinho sobre a importância de orar. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento, né? O nosso Deus, ele se relaciona, né? Deus gosta de ouvir e Deus gosta de falar. Então, é interessante e importante nós entendermos que para manter um relacionamento saudável com Deus, nós precisamos orar, né? Diferentemente de algumas religiões, nós não rezamos, nós oramos. E orar é um diálogo, é falar com Deus. E não tem como você ter um relacionamento saudável de amizade ou de casamento sem diálogo. E com o nosso Deus, a nossa vida espiritual é da mesma forma. Nós precisamos se relacionar com Deus, falar com o Senhor. E às vezes nós questionamos a Deus o porquê de muitas coisas na nossa vida. E esquecemos que para alcançar algumas coisas na nossa vida e para ter resposta de outras, nós precisamos orar. Precisamos falar com Deus. E hoje nós vamos aqui falar um pouquinho de oração. E eu queria pedir para você, se você tem alguma experiência de oração, se você tem algo para acrescentar nas nossas vidas hoje em relação à oração, pode colocar nos comentários, nós vamos querer ler, nós queremos saber das suas experiências, porque nessa noite nós queremos ser edificadas também pela sua vida, tá bom? Mas nós temos uma convidada muito especial. Sim. Ela nunca esteve no nosso programa antes. Não, é a primeira vez dela Primeira de aqui muitas, no se Deus programa. quiser, né? Sim. E quem é? É a irmã Fabiana Cardoso. Amém. Palmas. Isso, colocaram pra gente. Fabi, posso te chamar de Fabi, né? Claro. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para nós é uma alegria e uma honra muito grande ter você aqui. Amém. Amém? Tem uma perguntinha aí para ela, não tem? Sim, para a gente iniciar aqui com a Fabi. Fabi, fala para a gente um pouquinho sobre você. Eu me chamo Fabiana Cardoso, sou esposa do pastor Fernando Cardoso. E a gente estava falando, né, agora há pouco sobre como as pessoas conhecem a gente, então, para a maioria, sou a Fabi Cardoso. Eu congrego nessa igreja há 10 anos, aqui na Catedral, mas eu estou no ministério desde 1990, quando eu cheguei ainda menina lá no Morro Doce. E eu sou mãe de 2, a gente tem que falar dos filhos, né? Sou mãe de 2, a Larissa, de 19 anos, e o Benjamin, de 5 anos. E a gente serve ao Senhor aqui na igreja. Eu sou diaconisa e a gente tem feito aí um trabalho com casais, com crianças, com adolescentes, daquilo que o Senhor coloca na nossa mão, coloca no nosso caminho. Os convites que recebemos, a gente tem atendido com alegria e sempre debaixo da bondade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir para você que está nos acompanhando, agora eu fiquei perdida, gente, para onde que eu olho? Aqui. Eu queria pedir para você que está nos acompanhando, colocar aí nos comentários
o seu boa noite, da onde você está falando, porque para nós é uma alegria imensa saber da onde você está falando. Nós estamos aqui em São Paulo, Perus, e queremos saber da onde você está. Eu lembro que nos nossos programas anteriores a gente recebia mensagens de irmãos que era lá do Mato Grosso, gente do Japão, Do sul inclusive de eu tô com fora. saudade do povo do Japão, É verdade. né? A Tinha irmã uma lá irmã do que Japão. participava. Isso aí. fervorosamente. Então, da onde você é, coloca nos comentários. Se é daqui de Perus mesmo, se é da nossa regional, se você é... Nossa, da nossa regional já me trouxe pra cá, né? Se você é da minha regional, de Ou da minha. Caieiras. Da onde você é, vem, coloca nos comentários que a gente quer ter a sua interação, tá bom? Eu queria perguntar, saber da nossa mídia. Aí, ó, Ai. matamos a saudade do povo do Japão. Para quem não sabe, Caminho Oeco é glória a Deus lá no Japão, tá bom? Então, eu queria pedir pro pessoal da mídia, se nós já tivermos algum comentário de boa noite, alguma coisa que alguém queira nos dizer, para colocar aí embaixo que a nossa parceira vai ler. Pode ser? Sim, ó, já temos a irmã Charlene. Ela é de... Olha, eu vou ler devagar. É do Pará. Amém. Acho que a cidade é Pará. Lê, Jéssica. Menina, mas você já sabe que eu não enxergo. Eu não consigo ler. Paroapebas. E ainda bem que a Fabi tá aqui. Que É difícil. linda. E ela Deus dá uma abençoe. paz pra gente. Amém. A paz do Senhor seja muito bem-vinda ao nosso programa. Fica até o final, porque nós temos uma Isso. mensagem da parte de Deus para sua vida. A Temos. irmã Sandra Lisboa é da Parada de Taipas. Sandra, um beijão para você. A Sandra, ela trabalha comigo. Um beijo, Sandra. Saudade de você, tá? Muita saudade. Jéssica, como assim você está com saudade sendo que você trabalha com ela? Gente, é porque eu tô de forma remota. Eu tô grávida, entendeu? Vocês perceberam que isso aqui é um bebezinho, né? Então, eu tô trabalhando de forma remota, então não vejo minhas amigas do trabalho. Mas um beijo, Sandra. Saudade de você. A irmã Geisa Cardoso, que eu não sei quem é, ela dá uma paz do Senhor e ela diz que está em Camburi, São Sebastião. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe. Acho que é irmã e o nome está como Israelita Campos. Ela dá uma paz do Senhor. Ela está em Diadema, São Paulo. Glória a Deus, Diadema, São Paulo. Deus abençoe sua vida. Obrigada pela sua participação. Também temos a irmã Janete. Ela dá uma paz do Senhor para nós. Amém, irmã Janete. Na minha igreja tem uma irmã Janete. Será que é da minha igreja? Se você fala aí se é, tá bom? Que aí eu te mando um beijo ainda maior. Brincadeira. Deus abençoe sua vida. Temos o irmão Daniel Meloni. Não conheço. Ele Mas- dá uma paz do Senhor para nós. Mas tem um nome muito bonito, viu? Deus abençoe, amor. Te amo. Amém. Só Isso. temos esse por enquanto. Isso. Mas então tá bom. Parceira, a gente sabe que em toda a nossa vida existem momentos que são difíceis de você orar. Sim. Existem provas, circunstâncias que acontecem na nossa vida e que a gente fala, Deus, eu não tenho o que falar. Eu não sei como falar, eu não sei como orar. Né? E eu acho que todo cristão passa por isso. Isso é normal acontecer, mas o importante é a gente nunca desistir de se relacionar com o nosso Deus. E quando nós praticamos a oração, quando nós não desistimos dela, Deus nos dá experiências maravilhosas, né? Experiências assim riquíssimas. Você lembra de uma experiência que você já teve por intermédio da oração? Várias. Várias. Mas eu tive uma muito marcante que foi na adolescência. Eu não tinha o hábito de orar fora de casa. Sim. Acho que era falta de conhecimento, Sim. ainda muito nova. Eu tinha que, para mim, que a oração era só aquele momento na hora de dormir. Eu fazia sempre uma oração bem longa, por sinal. Que bom. Mas já era costume, fui ensinada assim. E eu passei por uma situação muito difícil na escola e aquilo lá mexeu demais com o meu emocional. E o meu escape foi orar. Eu entrei no banheiro e orei. E foi aquilo lá que me deu força para continuar o dia, para não desmoronar Glória a Deus. espiritualmente. Mas foi muito marcante, eu não esqueço do motivo, eu não esqueço do dia. Não me lembro pela situação ruim, mas eu me lembro pela paz que eu encontrei Glória a Deus. na oração dentro do banheiro ali do colégio. Glória a Deus. Foi muito especial. Desde então, eu oro no banheiro do serviço, no banheiro do lugar onde eu estiver. Onde eu estiver. É impressionante, porque Glória a banheiro Deus. acabou virando mesmo um lugar de vou fugir para orar, cadê um banheiro?
Exato. E é engraçado, interessante que cada um tem um lugarzinho para orar, né? Cada um tem o seu canto preferido para orar. A nossa missionária Jacira, que veio aqui no nosso programa já 2 vezes, ela tem o cantinho de oração dela. Ela já até me mostrou foto do cantinho dela, coisa mais chique, né? Aí ela falou, eu tenho o quarto dela de oração, o quarto de guerra dela. E é muito legal isso. Tem pessoas que têm lugares específicos. Eu lembro de uma irmã que contou o testemunho que o lugar dela de orar era na pia, lavando louça. E Deus falava com ela ali, ela sentia Deus falando com ela ali. E você vê que a sua experiência te marcou de uma forma tão forte que você levou isso para a sua vida hoje. Fabi, conta pra gente. Eu sei que você é uma mulher de oração e já teve muitas experiências na oração. Conta pra gente. A gente sempre tem, né, bastante experiência. Eu tenho experiências desde orar de manhã por algo e, no final do dia, Deus me responder e providenciar aquele algo que nós necessitávamos. Mas eu tenho uma, assim, foi bem especial, né? Quando eu me casei, eu engravidei, e antes de ter a Lari, eu perdi esse bebê no 7º mês de gestação. E o bebê ficou retido, então eu precisei ser internada para que os médicos pudessem fazer a cirurgia e tirar esse bebê. E eu me lembro que eu fui muito angustiada para o hospital, para a cirurgia, porque eu não conseguia entender. Eu orava e eu falava, Deus, por que o Senhor me deu e antes mesmo de nascer o Senhor tomou? E eu não aceitava aquela situação, e eu fui no caminho orando para que Deus me fizesse entender aquilo. E fizeram a cirurgia, tudo, eu fui para o quarto, e quando o médico veio para passar para ver se estava tudo bem, ele olhou para mim e falou assim, tá tudo bem? Falei, está. E ele olhou para mim e falou assim, sabe o que é isso? São coisas que você não está entendendo. Aí eu olhei para ele e falei assim, não estou. Ele falou assim, mas Deus trabalha de formas que a gente não entende. Aí eu olhei para ele e comecei a chorar. E ele falou assim para mim, você orou, não orou? Você não pediu para Deus falar com você porque você não conseguia entender? E Deus quer que eu te diga que Ele ouviu a sua oração. E daqui a um tempo, Ele vai vir com um novo presente para você. Glória a Deus. E aquele médico saiu. Depois eu fiquei sabendo que ele era da Igreja Renascer em Cristo. E veio a enfermeira e olhou para mim e falou assim, posso fazer uma coisa? Eu falei, pode. Ela colocou a mão nos meus pés e orou por mim. E passou 1 ano, quase 1 ano e meio depois disso, e Deus me deu a Larissa. Glória a Deus. Então, foi uma situação assim que eu não entendia. E eu falei com Deus, no meu desespero mesmo, eu falava com Deus, Senhor, por favor, me ajuda a entender. Fala comigo de alguma forma. E da forma mais improvável, né, que é Deus usar um médico, o médico que fez, inclusive, a cirurgia, e Deus usou ele para falar comigo. Essa é uma de muitas, né? Uma de muitas. Você consegue lembrar de mais? Consigo, claro, eu consigo lembrar. Em 2014, meu esposo teve um derrame. E eu me lembro que era Cibemp. Ele trabalhou o dia inteiro aqui no Cibemp. Chegou em casa e a Larissa falou para mim, mãe, o pai passou mal na igreja. E eu falei para ela, como? Ela falou, ele passou mal. Foi na ambulância e tudo. Aí eu cheguei, perguntei, ele falou, não, só estou com uma dor de cabeça. Deitou, dormiu. E de manhã, quando eu chamei ele para o trabalho, às 5 da manhã, eu assustei, porque ele havia tido um derrame durante a noite, dormindo. Então, o rosto havia vindo todo para o lado direito, a boca estava torta, o olho, tudo. E nós corremos com ele para o hospital, e eu me lembro que eu não consegui atendimento com um especialista aqui em São Paulo. E eu fiz uma oração, falei, Deus, por favor, me orienta. O que eu tenho que fazer? E aí Deus falou comigo, bem claro, como nós estamos conversando aqui, faça um pedido de oração na sua rede social. E aqui eu abro um parênteses, né? A nossa rede social ela é muito importante, sim, desde que a gente a use para alcançar outras vidas. Sim. Eu acho que esse é um tempo que o Senhor está nos dando essa oportunidade de ir onde o nosso corpo físico não pode chegar. Sim.
E a nossa voz chega, a nossa imagem chega, a palavra dele chega através de nós. Sim. E eu fiz o pedido. Não falei nada, só falei que eu precisava de oração pela vida do Fernando. E uma irmã de Montemor me ligou, perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei, ela falou, me dá 1 minuto. Não sei como, ela conseguiu um especialista, isso era terça-feira, ela conseguiu um especialista para quinta-feira. Eu fui no especialista com ele lá em Montemor. E detalhe, quando ela falou que a consulta era na quinta, eu, no meu desespero, não me dei conta e, de repente, eu lembrei. Eu falei, fim de mês, a gente não tem dinheiro, eu não dirijo. Oh, meu Deus. O que eu vou fazer para levar o Fernando até Montemor? E eu fui de novo orar, porque eu não tinha o que fazer. E ela me ligou e falou, olha, pode ficar tranquila, que o carro da prefeitura vai buscar vocês, Glória vai trazer para consulta e depois vai levar vocês novamente. Aleluia. E assim foi feito. Ele passou em consulta, tudo. E eu me lembro que nós estávamos na sala aguardando, muitas pessoas ruins, ele muito mal, com a pressão muito alta. E quando eu entrei na sala do médico, o médico olhou para mim e falou assim, você sabe o que é isso? Eu falei, o quê? O médico que atendeu ele no primeiro atendimento explicou. Ele falou, não estou falando da doença. Eu estou falando se você sabe o que é isso. Eu olhei para ele meio sem entender. Ele falou assim, isso aqui é livramento. Meu Deus. Mais uma vez, Deus usando os médicos. Sim. E ele olhou para mim e falou assim, e ainda hoje você vai ter uma prova de que Deus está nessa situação e de que Deus está ouvindo as orações de vocês. Me deu uma receita. Passei na farmácia, saí da farmácia triste, né? O Fernando perguntou para mim, tá tudo bem? Falei, tá. E, para vocês terem uma ideia, o médico passou uma medicação para ele. Ele precisava de 10 caixas de uma medicação, fora as outras. Cada caixa custava R$364. Meu Deus. E eu não tinha. Novamente, eu fui para a oração. Falei, Senhor, se o Senhor realmente está neste negócio, se realmente isso é propósito do Senhor, me dá um sinal e faz algo nessa situação que eu não tenho o que fazer. E nós dormimos na casa dessa irmã. No dia seguinte, cedinho, o tio dela chegou e falou, já compraram o remédio? Falei, não. Quando chegar em São Paulo, a gente vai ver o que vai fazer com essa receita. Ele olhou para mim e falou, me dá a receita e o cartão do SUS dele e documento. De repente, ele saiu, voltou 2 horas mais tarde com todos os medicamentos que o Fernando precisava para o tratamento inteiro. Glória a Deus. E eu fiquei emocionada, porque os irmãos sabem, aqui em São Paulo, dependendo do custo do medicamento, a gente já não consegue pegar. Sim. Em outra cidade, onde o cartão dele de São Paulo não vale, a receita dele de lá não valeria aqui. Então, o Senhor, ele trabalhou, providenciou todas as coisas, e nós vimos a mão do Senhor naquela situação, e principalmente a resposta da oração, né? Então, assim, Deus respondeu todas. Deus respondeu todas as vezes, né, que nós precisamos, ele atendeu. Glória a Deus. Vale a pena orar. E o que é importante a gente ressaltar, que às vezes nós oramos e não temos a oração respondida de imediato. E isso é fato. Deus, ele tem o seu tempo, tem o seu propósito, mas nós servimos a um Deus tão grande que nós sabemos que vale a pena continuar insistindo na oração. Porque ele é o Deus que no tempo certo, na hora certa, ele vem com a resposta. Existem circunstâncias que Deus responde assim, como fez com a Fabi, né? Porque são situações onde é o tempo de Deus, é o mover de Deus. Deus precisava fazer aquilo naquele tempo, né? Mas existem situações que a gente ora e a gente só tem resposta dessa oração depois de muito tempo. Mas qual é o nosso papel enquanto nós esperamos a resposta da oração? É continuar firme no Senhor, sempre vigilante no Senhor e não desistindo de orar jamais. Eu queria saber se nós temos alguém aí que já colocou alguma experiência de oração. Gente, vocês podem me dizer se tem? Se tiver, coloca aí na tela para a gente ver, que eu quero muito saber se alguém já colocou algum comentário, falou alguma coisa que venha nos edificar nessa noite, porque nós já vamos entrar no período da mensagem. Se você está nos acompanhando aí, chama alguém,
Pede para participar, porque Deus vai falar conosco de uma forma especial nessa noite. Nós temos o período da oração também e tem o período da palavra, que é daqui a pouquinho. Tem comentário, gente? Nós temos a irmã Maria Rosa. Ela disse que está assistindo do Rincão, da Regional Centro. Amém, Deus abençoe. E ela disse que ela gosta de orar no monte e de madrugada. Glória a Deus. Cada um tem o seu cantinho, né? Um lugar específico para orar. Experiências no monte são muito boas também. Sim. Nós temos o irmão Fernando Cardoso, o pastor Fernando Cardoso. Você fala, irmão. Conhece, Fabi? Não. Ele diz: Deus alcance mais vidas por vocês. Amém. Glória a Deus. Temos a irmã Jéssica de Oliveira Silva, ela dá uma paz do Senhor para nós. Amém, Jéssica. Lindo nome, viu? Deus abençoe sua vida. Temos mais. A missionária Lígia Cardoso. Amém. Você conhece a missionária Lígia Cardoso? Só um pouquinho. Ela dá uma paz do Senhor, meninas, que Deus continue vos abençoando. Amém, missionária. É uma honra ter a senhora aqui conosco. Nós temos a irmã Andréa Félix. Amém. Ela diz que é da Regional Centro Catedral. E ela cita o versículo Lucas 18:1, fala sobre o dever de orar e jamais desfalecer, ainda que aos nossos olhos algo seja inatingível ou impossível, creia que tudo pode ser mudado através da oração. Glória a Deus. Obrigada, Deus abençoe, Andréia. lindo versículo. Deus abençoe. Obrigada por nos edificar. Nós vamos para um rápido louvor. Eu quero que você escute esse louvor, porque nós sabemos que o louvor ele abre o nosso coração para recebermos a mensagem do Senhor. Nós vamos ouvir um breve louvor e logo depois nós vamos iniciar aqui o período da palavra de Deus. Eu quero que você marque alguém, compartilhe com alguém, porque eu tenho certeza que toda segunda-feira Deus vai alcançar mais e mais vidas. Temos escutado testemunhos, temos escutado coisas grandiosas que o Senhor está fazendo por intermédio da ministração da palavra, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar com você nessa noite. Então, receba esse louvor aí e receba a palavra do Senhor logo depois.
Glória a Deus. Coisa linda é ouvir o nosso coral louvando a Deus. Amo, lindo demais. É lindo, né? É um Perfeito. louvor mais lindo do que outro. Inclusive, a Fabi, que está aqui conosco, ela faz parte do nosso coral, né? Da Sim, Catedral. Sim, É lindo, não é? É muito emocionante. com certeza. O coral é um trabalho muito edificante. E o nosso coral aqui, graças a Deus, é um coral muito comprometido com a excelência e comprometido com alcançar vidas através do louvor. É uma bênção participar. Isso. Eu amo a família Coral Misto. E isso é muito perceptível, né? É um departamento que tem edificado muito as vidas daqueles que congregam aqui e aqueles que assistem depois na internet. Mas agora nós queremos chamar você para o momento da palavra de Deus. O Senhor tem uma palavra para o seu coração. Deus vai falar com você de uma forma poderosa nessa noite. Depois da palavra nós vamos orar. Então, por favor, enquanto a nossa irmã estiver ministrando, coloque aí o seu pedido de oração, coloque o seu nome, o da sua família. Se você conhece alguém que está necessitado de oração, coloque o nome dessa pessoa também, porque nós vamos orar. Amém? Irmã Fabi, fique à vontade, deixa Deus te usar. Tenho certeza que o Senhor vai te usar hoje, como o Senhor sempre tem usado, e ainda de uma forma muito especial. Fique à vontade. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor aos irmãos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer o convite, Jéssica, irmã Keila, muito obrigado. Eu me sinto honrada em estar com vocês aqui. Nem sempre a gente pode acompanhar, né, no ao vivo, quando vocês estão, mas sempre a gente dá um jeitinho de assistir depois, de ser edificado e alcançado pelo programa que vocês fazem com tanta dedicação e, o mais importante, sempre deixando Deus trabalhar através de vocês. E a temática de hoje é muito interessante, né? Tiago 5:16. Nós vamos ler aqui o texto. Só a última parte. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A epístola de Tiago ela é muito, muito interessante. Traz conselhos práticos, conselhos para o nosso dia a dia, conselho para que nós aprendamos a andar da melhor forma no caminho do Senhor e cada vez ser melhor. Mas, em especial no capítulo 5, a partir do versículo 13, ele nos convida a aprender a orar. Lá no versículo 13, ele nos convida, no 14, se alguém está doente, ele convida a pessoa a orar. Então, você está doente, ele te convida a orar, a receber a unção, né? No versículo 15, ele diz que a oração da fé salvará o doente. Então, a oração, ela salva. E diz também que essa oração, ela perdoa os pecados se houver. No versículo 16, ele nos convida a orar uns pelos outros. E é aqui que eu quero falar, né? Um pouquinho uma porção da palavra de Deus. A temática é a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aqui nós enxergamos 3 ações que essa oração traz para nós. Em primeiro lugar, é a realização da oração, ou seja, a oração feita. Você precisa chegar a Deus e fazer uma oração. Nós sabemos que nós devemos orar sempre e sem cessar. 2 Tessalonicenses 5:17. Nós sabemos que nós devemos perseverar na oração. E ele nos desafia a praticar essa oração diariamente, a ter na nossa vida um registro da oração feita. O que é isso? O registro da oração feita é você, no meio do seu dia, eu levantei e esqueci de orar. No meio do seu dia, você tira um tempinho, faz como Jesus ensinou lá em Mateus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com o teu pai em secreto, porque ele te ouve. Então, esse é o registro da oração feita. Essa oração ela precisa ser feita como Jesus nos ensinou. Essa oração ela precisa ser feita com fé e sem duvidar. Muitas vezes, no nosso desespero, né,
na situação que a gente passa, no dia a dia, nas nossas dificuldades, a gente até ora, mas a gente não coloca o coração naquela oração. A gente não faz como Jesus ensinou. A gente ora, ó Deus, está aqui o meu problema, o Senhor sabe que eu preciso, e a gente vai embora, levanta dali. E não tem entrega, a gente não se rasga, a gente não ora crendo que Deus ele pode nos ouvir. A gente não ora crendo que Deus pode nos atender. A gente não acredita que aquela oração, aquela conversa com o nosso Deus vai trazer algum resultado para nós. Então, são coisas que, dentro da oração, a gente precisa ter em mente. Oração, quando a gente fala sobre oração, a gente fala de vida. Não, eu acho que nenhum crente ele permanece vivo e saudável se ele não tiver o momento de oração dele. A oração ela é o nosso ar, é o ar que o cristão deve respirar. A gente precisa orar, a gente precisa falar com o nosso Pai, a gente precisa falar com o nosso Deus. E falar sobre oração é falar sobre intimidade. Eu não tenho uma conversa íntima com alguém que eu não conheço. Então, para eu fazer uma oração com fé, uma oração que eu tenho certeza que ela vai ser ouvida, eu preciso conhecer aquele para quem eu estou pedindo. Então, eu preciso ter intimidade com Deus. E como a gente tem intimidade com Deus? Quando a gente começa a conversar com o Senhor. O nosso pastor ele sempre fala uma coisa muito interessante aqui sobre oração. Se você consegue orar 5 minutos, ore 5 minutos. Se você consegue orar 10, ore 10. Aí você vai começar 5, daqui a pouco você está orando 10, daqui a pouco você está orando 15, daqui a pouco você ora meia hora, daqui a pouco você ora 1 hora e você não vê o tempo passar. E é uma coisa que eu sempre digo e eu trago comigo. Existe um lugar que a gente pode ser exatamente quem a gente é. Ontem nós ouvimos aqui na ministração, o pastor dizia que a gente tem que chegar diante de Deus sem querer enganar Deus. Não adianta a gente chegar para Deus, olha, Deus é o seguinte, eu sou o filho bonzinho, eu estou aqui, o Senhor sabe que eu vim aqui só pedir, eu vim aqui só agradecer. Não, Deus sabe quem a gente é. Deus ele nos sonda no oculto, no secreto, Ele conhece as nossas mazelas, Ele conhece as nossas dificuldades, as nossas limitações, Ele sabe quanto de sinceridade existe no nosso coração quando a gente chega até Ele, Ele sabe quanto de entrega existe naquela oração que a gente está fazendo. A oração que Deus ouve não é por muito falar. Às vezes a gente ora 1 hora e a gente repete, e não tem resposta para aquela oração. A palavra de Deus diz que a gente pede e não recebe porque a gente não sabe pedir. Então, essa é a base da oração que é feita. Eu preciso fazer a oração como Jesus ensinou. Eu preciso saber com quem eu estou falando, saber o que eu vou pedir, saber o que eu necessito para aquele momento e como eu devo chegar diante de Deus. Como eu chego diante de Deus com a minha oração feita? Sempre com o coração aberto, sempre com entrega, sempre mostrando para Deus quem realmente eu sou. Às vezes a gente, na igreja, tem um pouquinho de vergonha de orar mais alto. E a gente faz aquela oração bonita, escolhe as palavras, porque o irmão está ouvindo, porque quem está do nosso lado está ouvindo. Mas lá na nossa casa, não. A gente pode chegar e falar, Deus, o Senhor sabe que eu estou aqui e eu estou quebrado. O meu coração está destruído. O Senhor sabe tudo o que eu preciso. O Senhor sabe tudo o que eu necessito. Olha para mim, me encontra. Como o salmista ora lá no Salmo 51. Não retires de mim o teu espírito. Ele pede para que o Espírito de Deus esteja sempre com ele. Por quê? Porque o Espírito de Deus é quem auxilia nas nossas fraquezas e nos auxilia naquilo que nós devemos falar. Então, Deus ele se agrada de como a nossa oração é feita. Em segundo lugar, o que a gente vê aqui nessa parte do versículo, o requisito da oração. Essa oração que
surte efeitos, ela tem que ser feita por um justo. E aqui a gente não está falando da nossa justiça terrena, disso que a gente chama de justiça aqui. Ah, mas aquele irmão olhou feio para mim. Nossa, quanta injustiça. Não, não é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui sobre esse ser justo que o versículo diz, é você ter uma vida, viver uma vida que agrada ao Senhor, em cada passo que você der. Sabemos que nós descobriremos um pouquinho mais à frente, segundo Malaquias 3,18, que nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós vamos ver que Deus, lá em Provérbios 15:29, que Deus escuta a oração de um justo. E quando eu sou justo? Quando eu faço aquilo que agrada ao Senhor. Quando eu ando em sinceridade, quando eu ando em retidão, não adianta eu querer orar ao Senhor com o meu coração cheio de mágoa, com o meu coração cheio de reserva contra o meu irmão. Deus, ele não vai ouvir a minha oração. Eu preciso, primeiro, pedir para que o Senhor me limpe dessas coisas, tire, limpe o meu coração. Para quê? Para que eu me torne uma pessoa justa. Tiago, ele nos desafia a termos um perfil justo, ou seja, a oração que condiz com a vida que nós levamos. Não adianta eu orar para que Deus realize um milagre se eu não tenho fé para que esse milagre seja realizado. Não adianta eu orar para que Deus alcance alguém e transforme se eu não acredito na transformação daquela pessoa. Então, eu preciso ser uma pessoa justa para que Deus ouça essa minha oração. Deus se agrada de uma vida justa que o busca. Então, quando nós caminhamos da maneira como Deus quer, quando nós andamos do jeito que Deus deseja que nós sejamos, aí alguém pode dizer para mim, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Então, eu te convido a todos os dias ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é o nosso manual. Ela nos ensina diariamente como é que nós devemos andar, como nós devemos nos comportar em todas as situações da nossa vida. Sabe aquele momento que você tem um problema que você precisa resolver na hora? Senhor, eu não sei o que fazer. Ore e leia a palavra. Eu tenho certeza que o Senhor, ele vai te orientar, ele vai te direcionar, ele vai te mostrar como você precisa agir pela palavra do Senhor, vivendo uma vida justa em Deus. Em terceiro, o poder da oração. O versículo termina dizendo que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Aqui eu tenho uma experiência muito interessante. Quando eu engravidei do Benjamin, eu tive um problema muito sério. Eu tive uma doença que chama hiperésime gravídica. E até o 6º mês de gestação do Benjamin, eu havia emagrecido 15 quilos. O meu filho não recebia nenhum tipo de nutriente, não estava desenvolvendo. E nós fomos em uma igreja atender um convite. E o Fernando comentou com um pastor da igreja, pediu oração, por conta do problema que estava ocorrendo. Os meses se passaram, o Benjamin nasceu, e nós retornamos nessa igreja. E quando eu retornei nessa igreja, a esposa do pastor me procurou e falou assim, irmã, eu preciso contar uma coisa para você. Eu falei, pois não, irmã, pode dizer. Ela falou, quando você veio, eu estava de 5 meses quando eu fui na igreja dela. E nós soubemos do problema, eu coloquei um relógio de oração na igreja pela sua vida. Eu convidei os irmãos para participarem e eu disse a eles, nós só vamos terminar esse relógio de oração quando esta criança nascer e nascer saudável. O meu filho nasceu com um pouquinho mais de 7 meses, não chegou ao 8º mês, mas nasceu perfeito, saudável e é uma bênção na nossa vida, é uma bênção na casa do Senhor. Eu digo que ele ama a igreja, não importa qual. A gente fala que a gente vai na igreja, ou vai atender o convite, ou vem aqui na nossa igreja, e ele já rápido pega a roupa, se prepara e vem. E isso é o poder da oração de um justo.
Muitas vezes a gente acha que a gente está de pé pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento. A gente acha que a gente está de pé porque a gente é inteligente, porque a gente já tem 20, 30, 40 anos de crente, porque a gente já leu a Bíblia 1, 2, 3 vezes, porque a gente sabe cantar todos os hinos da harpa. Mas, na realidade, a gente está de pé por causa da oração dos justos por nós. São muitas as pessoas, e eu, nesses dias, eu tenho vivido isso na minha casa. Desde que, em setembro do ano passado, nós descobrimos uma doença autoimune no Benjamin. E eu decidi, meus irmãos, não guardar para nós. Porque a Bíblia diz que nós devemos comunicar aos santos as nossas necessidades. Eu sei que Deus me ouve, eu sei que Deus ouve o Fernando, eu sei que Deus ouve a minha casa. Mas quanto mais pessoas orarem por este problema neste momento, eu sei que Deus vai ouvir. São muitos justos orando. E eu tenho compartilhado com os irmãos a nossa luta, né, com relação a essa doença autoimune que ele tem. E muitos irmãos, eles mandam mensagem, olha, nós estamos orando por ele. Uma irmã lá de Santa Catarina me mandou uma mensagem e falou, nós estamos em campanha de oração pelo seu filho, e eu sei que Deus vai nos atender. Nós sabemos que tudo que nós passamos na vida é um processo, né? Às vezes a gente não entende, a gente não compreende, e nos últimos anos Deus tem ministrado algo no meu coração. Muitas situações que nós, como cristãos, passamos, nós não precisamos entender. Nós precisamos aceitar. Porque a vontade de Deus ela é sempre melhor que a nossa. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E aí alguém me pergunta, como alguém que passa por um período grande de escassez na vida pode dizer que a vontade de Deus é boa? Você pode até estar passando por um período de escassez na sua casa, na sua vida, mas eu tenho plena certeza que em nenhum momento Deus tem deixado faltar totalmente o que você precisa. A gente em casa às vezes brinca, a gente fala, vai quase faltar, mas não falta. Porque é assim que Deus faz. Deus, ele atende a oração no momento exato em que aquela oração precisa ser respondida. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Quando Deus faz a promessa a Abraão, do seu filho, Deus podia cumprir naquele exato momento. Podia, ou não. Deus podia fazer com que Sara engravidasse, com que o filho nascesse. Eles não precisavam esperar. Porém, Deus era poderoso para cumprir naquele momento, mas Abraão não estava preparado para receber aquela bênção naquele momento. Então, existem situações que nós não estamos prontos para sermos atendidos naquele momento. E Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita bondade, Ele vai sempre trabalhar para que o melhor aconteça na nossa vida. E, voltando para o texto, nós sabemos que o poder da oração acontece quando o poder de Deus entra em ação. Lembra-se lá de Jeremias 33:3? Ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, quando nós cremos que Deus vai responder essa oração, então essa nossa oração se torna poderosa. Sabemos que o poder da oração existe por causa dos muitos exemplos que nós vimos e ouvimos. Salmos 40, do versículo 1 até o versículo 5, diz que o Senhor ele inclinou os ouvidos dele para ouvir o salmista. Então, quando nós buscamos ao Senhor com o nosso coração sincero, com uma vida justa, o Senhor ele inclina os ouvidos dele para nos ouvir. Os ouvidos do Senhor não estão agravados, eles não estão fechados, para que eles não possam nos ouvir. Tiago, ele novamente nos desafia a simplesmente nós crermos no poder da oração. Não existe oração que não será respondida.
se essa oração for feita como Deus, ele nos deseja que nós façamos essa oração, como Jesus nos ensina. Não existe algo que impeça que Deus nos ouça, que Deus trabalhe por nós. Ele está em todo o tempo atento. A palavra dele diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra. Então, se você é justo, você anda conforme Deus quer, você faz a vontade do Senhor, você busca o Senhor com sabedoria, você busca o Senhor com comprometimento, você abre o seu coração quando você conversa com o Senhor, então creia que a sua oração é poderosa e Deus está a te ouvir. Segundo a vontade de Deus, conforme Filipenses 2:13, segundo o propósito de Deus. Deus, ele sempre tem um propósito maior. Eu gosto de dizer que, às vezes, Deus tem um propósito no propósito. Ele tem um propósito na nossa vida, e, através desse propósito na nossa vida, ele tem outro propósito. Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente se disponibiliza para Deus, Deus nunca vai usar alguém que não foi experimentado em alguma coisa. Eu não posso falar sobre oração respondida se eu nunca tive uma oração respondida. Eu não posso falar que Deus cura se eu não recebi uma cura, se eu não vi uma cura. Eu posso crer, mas eu não posso falar. Você falar aquilo que você aprendeu na teoria é muito bom. Mas você falar aquilo que você aprendeu na prática tem outra tonalidade, é diferente. Eu sempre falo que é muito bonito quando você ouve os testemunhos dos outros. A gente se alegra, a gente fica feliz com o nosso irmão, a gente glorifica o Senhor, a gente exalta, a gente se alegra, a gente celebra, mas quando aquilo que a gente ouviu, que Deus fez na vida do outro, acontece na nossa, gente, não tem nem como a gente explicar o que Deus faz no nosso coração. Eu, por muitas vezes, ouvi sobre pessoas que receberam providências de Deus, até que um dia eu recebi a providência de Deus como eu ouvia as pessoas falando. E para nós concluirmos, é da vontade de Deus que nós nos aproximemos mais de uma vida de oração. Deus, ele sempre deseja que a gente se aproxime dele. Não tem como eu chegar diante de Deus apenas para pedir. Muitas vezes a gente erra por isso. A gente só sabe chegar e falar, olha, Deus, eu preciso disso, eu tenho uma conta para pagar amanhã, me ajuda, Deus me dá sabedoria, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro. Mas a gente esquece que a gente precisa chegar diante de Deus, orar pelo nosso próximo também e, principalmente, agradecer. Eu não sei você que está me ouvindo, mas por muitas vezes eu orei pelos outros, encerrei a minha oração e lembrei que eu não tinha orado por mim. Eu não tinha orado pela minha família, eu não tinha orado por aquilo que eu necessitava. E nem por isso Deus deixou de me atender. Por quê? Porque eu deixei por um momento o meu egoísmo de lado, a minha necessidade pessoal de lado. E eu pensei que o meu próximo, naquele momento, precisava mais da minha oração do que eu mesma. Então, quando ele escreve a oração de um justo pode muito em seus efeitos, a gente pode aplicar isso também na nossa oração intercessória. Quando a gente intercede pelo irmão, quando a gente intercede pelo problema do próximo, quando a gente intercede por aquele que está necessitado, por aquele que precisa de Cristo, quando a gente intercede por nossa nação, intercede por cura, intercede pelas pessoas de uma forma geral, mesmo que a gente esqueça da gente, tem alguém em outro lugar que Deus está fazendo se lembrar de nós. Porque nós nos lembramos dos outros e Deus toca outros para se lembrarem da gente. Então, eu te convido nesta noite, abra o seu coração, faça uma oração, tenha uma vida justa diariamente e creia que o Senhor é poderoso, não somente para lhe ouvir, mas para lhe atender e fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede
ou do que aquilo que você pensa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não disse que Deus ia falar com você? Tá vendo? Deus fala conosco todo tempo. A palavra do Senhor é poderosa e a palavra do Senhor nos alcança sempre. Eu quero pedir para você nesse momento, coloca o seu pedido de oração. Nós podemos orar por você agora? É o que nós queremos fazer. Nós queremos orar por você, queremos interceder pela sua vida. Se você ainda não colocou o seu nome nos pedidos de oração, aí nos comentários mesmo, coloque agora, porque nós vamos orar, nós vamos interceder, vamos aproveitar aqui que a nossa irmã Fabi está cheia de Deus e nós vamos pedir para que ela ore por você agora. Eu quero pedir para o pessoal da mídia, se tiver pedido de oração, coloca na tela para a gente, por favor, para nós colocarmos os nomes dos irmãos que estão pedindo oração. Eu vi que no Facebook tem irmã pedindo oração. E nós queremos ler esses nomes, queremos apresentar a sua vida diante de Deus. A irmã Simone Miranda, ela pede oração por ela, pela família e filhos. Amém. Vamos orar. Temos mais? A irmã Patrícia Lima pede oração pela família. Amém. Irmão Luciano Alves, ele pede oração, ele está falando de Barreiras BA, você acha que... Bahia, né? Amém. Glória a Deus. Orar pela a casa dele. Amém. A irmã Lúcia Ribeiro pede oração pela família. Amém. A irmã Janete pede oração para todas as áreas da vida dela. Amém. Irmã Janete é lá do Ninho Verde, igreja boa, terra boa, viu? Minha igreja. A irmã Aline Patrícia, ela pede oração pela vida. Ela espera uma resposta de Deus que ela entregou nas mãos do Senhor e ela crê na resposta. Amém. Nós também cremos na sua resposta. Deus é o Deus que responde às nossas orações. A irmã Elaine, pela vida dela, precisa de um socorro de Deus. Amém. O socorro do Senhor é bem presente na hora da nossa angústia. Creia nisso. Também temos mais a irmã Cleide. Amém. Pastor Antônio Carlos Moreno Sampaio está na UTI com Covid e pneumonia. Ela pede oração pelo Amém. pastor. Vamos orar e apresentar no geral, né? Nós sabemos que a pandemia ela ainda existe, né? Esse vírus ele ainda existe. Existem muitas pessoas que ainda estão sendo acometidas disso e muitas pessoas que estão internadas na UTI, em isolamento, em quarentena. Nós cremos num Deus que cura. Viu? Amém. E a vontade do Senhor, como já foi dita nessa noite, ela é boa, perfeita e agradável. Vamos orar. Nós temos a irmã Sandra, que passou, ela estava pedindo oração pela Vitória, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Amém. Vamos orar sim. Outra irmã Sandra, que estava pedindo oração pela cunhada, que está com câncer. Amém. A irmã Raquel, que pede oração pela mãe, para Jesus curar, que está muito enferma. Amém. Irmã Maria de Jesus, oração pela família também, pela vida dela, física, emocional e espiritual. Amém. Glória a Deus. Temos muitos pedidos de oração. Lecia, acho que é Lecia que se pronuncia, também. Ela disse que Deus falou grandemente com ela. Ó, que Glória a bênção, recebeu Deus. Glória a Deus. Deus fala conosco. Que bom que você está aqui até agora para ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Temos muitos pedidos de oração e nós queremos apresentar o seu pedido de oração agora. E por mais que a gente não cite aqui todos os nomes, você pode ter certeza. Nos últimos programas nós temos feito isso. As pessoas colocam o pedido de oração e mesmo que a gente não cite aqui ao vivo, nós vamos na nossa casa e nós oramos antes de dormir, quando a gente sai daqui, que a gente já sai tarde, e a gente apresenta esses pedidos diante do Senhor. Então, mesmo que a gente não coloque aqui, coloque aí nos comentários, porque nós vamos orar por você aqui e depois também. Tá bom? Quero pedir para a nossa irmã Fabiana dirigir esta oração, e nós vamos estar aqui orando um pouquinho longe do microfone, mas intercedendo ao Senhor também. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos, Jesus, te agradecer por este momento, pela tua palavra, pela comunhão, por tua bondade. Pai, neste momento nós queremos apresentar a Ti, Senhor, cada pedido de oração que foi feito aqui, Senhor, pelas redes sociais. Pai bendito, aquele, Senhor amado, que os pedidos não chegaram. Deus, nós pedimos a Ti neste momento, Senhor, alcance, Jesus, essas vidas com a Tua boa mão, Pai. Que haja cura, Senhor, que haja salvação,
provisão, que haja libertação, Mestre querido, que haja providência, Senhor. Pai, nós pedimos a Ti neste momento, Pai, que o Senhor esteja atento, Senhor, com os Teus ouvidos à oração do Teu povo, ao clamor, Senhor amado, do Teu povo, à necessidade do Teu povo, Jesus. Alcança, Senhor, cada casa representada por essas famílias, Senhor, aqueles que passarão por cirurgia, aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que precisam de salvação, aqueles que precisam, Senhor amado, que o Senhor abra as portas. Pai, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus Todo-Poderoso, nós confiamos, Senhor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, na Tua graça, Senhor, que é infinita. Jesus, abençoa, Senhor amado, este povo, Pai. Abençoa estas vidas que estão, Senhor, nos ouvindo neste momento, aquelas, Senhor, que nos ouvirão mais tarde. Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode, Jesus, alcançá-las. Pai, nós cremos, Senhor amado, que o Senhor está ouvindo. Pai, nós cremos que haverão testemunho. Nós cremos, Senhor, que haverão, Jesus amado, muitas celebrações a Ti, Senhor. Que haverá alegria, Jesus, pela Tua, Senhor amado, resposta. Haverá alegria, Senhor, pela Tua salvação. Haverá alegria, Senhor amado, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nestas vidas, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nestes lares. Deus, continue abençoando, Senhor amado, esta programação. Continue, Senhor amado, abençoando, Jesus amado, a missionária Jéssica, a irmã Keila, Pai, que elas possam continuar, Senhor, sendo disponíveis a Ti, para que o Senhor possa, Senhor, trabalhar em outras vidas através da vida delas. Pai, neste momento eu apresento a Ti, Senhor amado, a todos, Senhor. Apresento a Ti, Senhor amado, aqueles que precisam de uma cura, Pai. Oh, Senhor, alcança, Jesus, neste momento. Pai, no Teu precioso nome, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença neste momento, sabendo, Senhor, que o Senhor está nos ouvindo e irá nos atender. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero agradecer, Fabi, pela tua presença. Que Deus continue te usando, te abençoando, abençoando a sua família, a sua casa, que é uma família que tem um ministério muito bonito, né? Deus usa a família inteira, graças a Deus. Amém. Por isso. Que Deus continue abençoando a sua vida, viu? De forma especial. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. Parceira, obrigada por mais um programa. Amém. Muito obrigada. Semana que vem tem mais? Temos. E quem é que vai estar aqui semana que vem, você lembra? Peraí. Não me pega de surpresa, parceiro. Eu esqueço Pelo tudo. Pelo amor de Deus. Sei sim. Você quer que já anuncie? Fala quem vai estar aqui semana que vem, parceira. Para todo mundo que está assistindo não perder o programa de semana que vem. Eu falo o nome e você fala o tema, porque eu só lembrei de um. Não, o tema é segredo. Ah, então tá. O tema você só vai saber se você acessar as redes sociais. É isso aí. Tutorial de Menina lá no Instagram, também nas redes sociais da Keila e na minha, você vai ver o tema. Mas já adianto que é bênção pura. Sim. E quem é? É o pastor Ivair. Isso aí, pastor Ivair vai estar aqui semana que vem, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Então, não perca, segunda-feira, às 22 horas, aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. E vamos continuar orando e crendo no poder do nosso Deus. Até semana que vem. Até. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. As redes sociais mudaram a forma como respondemos a muitos estímulos da sociedade. As plataformas digitais são muito úteis, mas precisam ser usadas com sabedoria e para a glória de Deus. Faça com que os seus amigos e seguidores saibam que a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Eles também precisam ser informados que você tem o passaporte carimbado com o sangue de Jesus para chegar no céu. E a melhor notícia é que seus amigos também podem ir. Pesquise por @ADPerusOficial para seguir no Instagram e curtir no Facebook. Vamos inundar as redes sociais com a mensagem de esperança que só o Evangelho traz. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida.
Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho.